Fala pessoal, estamos aqui de volta na nossa aula de MVC, essa é a quarta. Vamos ver agora como implementar uma controller. É na controller que você tem os métodos públicos, que são chamados de actions, e cada action é responsável por uma página. Vou excluir aqui que eu estava testando e vamos criar uma na mão. Então, é na controller que decide qual o método usar, quais os pedidos a fazer para a model, qual combinação de views a ser usada para exibir os dados retornados pela model. Então vamos criar uma controller aqui. Vamos dar o nome dela de usuário. Ver se ele criou uma pasta. Bom, como já tínhamos criado a pasta anteriormente, ele não criou pra gente. Então, ele já cria automaticamente o action result index, que é responsável pela minha view index. Eu posso ter métodos também que retornam JSON, que seriam o get, que teriam dentro da pasta. Isso a gente vai ver para frente. Bom, primeiramente, o que a nossa index tem e o que ela precisa receber para ser exibido. Bom, ela tem uma lista de usuário, então ela precisa receber uma lista de usuário passando como parâmetro. Se eu vier e rodar ela sem passar nada, vai dar erro. Primeiramente, vamos criar no menu o nosso menu usuário. Aqui, vamos criar mais um. Aqui, usuário. Aqui, index. Aqui, usuário. Tendo isso, ao que eu clicar, ele já vai redirecionar para o nosso usuário /index. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Criamos o nosso usuário. Provavelmente vai dar erro, porque está sem parâmetro. Então, ó, ele espera receber um objeto não nulo. Como a gente passou nada, ele manda null e dá erro. Vamos passar então uma lista de usuário. Var model recebe new list de usuário model. Passo aqui. Agora, se eu chamar esse método, não vai dar erro. Certo? Como não tem nada mostrando, ele está vazio. Vamos popular a nossa lista com alguns usuários. Temos um usuário, vamos criar uns 2 ou 3. THS
certo? Então se eu chamar agora o meu index, ele tem na model esses 3 usuários. E vai ser preenchido minha tabela da view com eles. Certo? Nome, login e usuário inativo. Eu deixei tudo falso. Bom, próximo passo. Tendo a listagem, eu quero criar um novo usuário. O que acontece? A gente teria que chamar o nosso método ActionResult CADAlter. Mas por que CADAlter? Porque lembra que cada ActionResult é responsável por uma index. Então teria que criar um public ActionResult CADAlter. Poderia colocar qualquer nome aqui, só que aí no retorno devemos colocar o nome da view. E o que ela precisa? Ela precisa de um ID, ou não. Lembra que na rota não é necessário ID? ID é opcional. O que acontece aqui? Esse método pode ser usado para duas ocasiões. Primeira, para inserir um novo usuário, no caso o ID é nulo, porque não tem, ou para fazer a alteração do mesmo, que aí eu passaria um ID e ele já saberia o que fazer com ele, iria pesquisar e retornar o usuário para view. Então vamos fazer uma verificação aqui. Se o ID usuário for nulo, ele retorna para mim a view vazia. Se não, aí aqui ele faria a consulta. Ele iria fazer uma consulta e retornar para mim um usuário. Vamos pegar um usuário aqui. Esse usuário aqui. E retornaria para mim view, o que retorna essa model. Bom, vamos fazer os dois testes. Primeiro passando um ID e depois passando um ID vazio. Vamos colocar um breakpoint aqui. Vamos chamar. Bom, lembra que na rota eu já especifico que o próximo parâmetro é um ID? Então eu não preciso colocar, igual a gente coloca nas URLs, interrogação, o parâmetro igual a alguma coisa. Aqui, como é só o ID, eu posso passar o valor dele direto. Então, vamos ver aqui. Bom, eu quero consultar o usuário 1. Então, ó, ele já... Opa, deu erro. Por quê? Bom, como o outro está vazio, ele vai aqui. Será que ele precisa de colocar? Como a gente está fazendo de uma forma direta, sem estar usando o HTML, o Razor, que seria o Action Result Return, o post, ele precisa disso aqui. Então temos que colocar. Mas se fosse outro caso, não precisaria.
como o do menu aqui, se a gente chamasse direto por aqui, ele não precisaria de setar isso, porque a gente já vai passar os parâmetros por aqui. Então, vamos ver, ele vai retornar para mim o usuário Lucas, certo? Como é um campo senha, ele não preenche essa senha. Aqui ele foi ativo falso porque ele está falso. Vamos colocar true. Certo? Retornou true, que estava checado lá. Outro caso. Temos esse botão salvar. Não tinha na outra aula, eu tinha colocado aqui agora. Vamos ver ele. É um input que fica dentro do nosso formulário, daquele HTML Begin Form. Agora, o que acontece? Eu tenho um action result que chama CADAlter, que no caso não seria esse cara aqui, porque esse cara aqui ele só retorna a view. O que eu quero com esse? Eu quero fazer um post. Eu posso criar um novo método action result do tipo post com o mesmo nome, passando o meu usuário. CADAlter. Agora aqui que vem a jogada daquelas validações. Lembra que na model a gente colocou esses campos aqui? Campo obrigatório, tamanho do campo. Então, agora que vem. Vamos voltar lá. Aqui dentro existe um método que chama model state, próprio já do MVC, isValid. O que ele faz aqui? Ele verifica se dentro dessa model todos aqueles campos estão validados. Se ele não tiver validado, ele vai retornar de novo para a tela a minha view com os meus dados para eu corrigir. E aí que vem aquelas mensagens de erro dentro dos validate message, certo? Então vamos testar. Se tiver certo, ele retorna. Eu posso fazer, vamos supor assim, eu quero cadastrar e assim que eu cadastrar, retornar para index que mostra a lista de usuário. Vamos fazer aqui, ó. Return redirect to action index. Se tiver tudo válido, ele vai fazer o que tem que fazer aqui. No caso, vai salvar o model no banco ou qualquer outro lugar que for ter que fazer, e vai redirecionar para index. Se tiver algum erro, ele retorna para view mandando aquelas mensagens de erro. Lembrando que tem que ter HTTP post aqui em cima, porque senão esse método ele não reconhece o que tem para ele, porque é o tipo post. E tudo que tiver aqui dentro desse Begin Forms, todos esses campos, esse nome, ele já reconhece que ele é um usuário model. Então quando eu chamo o post, ele já seta esse usuário model para aquelas variáveis lá. Ele já automaticamente faz isso. Vamos ver um novo usuário. Então, ó, vamos colocar aqui Lucas. Não quero um login e pôr senha. Se eu vier e salvar, ele vai dar erro, porque esse campo aqui é requerido. Campo obrigatório. Se eu tirar esse aqui,
Mesmo esquema, campo obrigatório, campo obrigatório. Vamos testar aquele campo de value máximo. Não, esse campo aqui é muito grande. Vamos colocar aqui, ó. Lembra que a gente tinha colocado um tamanho máximo? Campo com tamanho máximo de 20 caracteres. O que é legal aqui? Lembra que eu retornei a minha model? Se eu não passo esse model aqui, esses campos viriam vazios e o usuário teria que digitar tudo de novo. Então lembrando sempre que tem que passar, quando der erro, o que o cara enviou anteriormente. Bom, então em relação a controller, chamada e post das páginas, é isso. Para frente vamos ver como usar aqui, ó. Tem um método public JSON result, que eu posso usar com o método get. Vamos supor que era o get nomes. Qualquer coisa que tenha que gravar na opção return, uma lista de nome, vírgula. Isso eu chamo via JavaScript, via JSON, via Ajax e não dá post na tela. Eu quero mandar uma mensagem, eu chamo isso aqui, ou no próprio JavaScript chamo retorno. Esse aqui é um outro método bastante usado também para fazer post e get na tela sem que o usuário perceba. Vamos fechar. Então, relacionado a controller, por enquanto é isso. Até a próxima.